Bem, a leitura de hoje foi de Tito capítulo 1 ao versículo 11. Não sei se vamos abordar todo essa passagem que foi lida, mas vamos dar início. Ele começa no último capítulo, Paulo, no seu último capítulo do livro para Tito, ele começa essa parte lembrando de algo que estava se tornando até alguma coisa comum dentro das igrejas, que era eles não mereciam a obediência, ou eles não davam a devida obediência aos seus governantes. E isso, de certa forma, era entendível para a quem não fosse explicado a palavra de Deus, porque para eles, o governo deles, Paulo mesmo diz em outras das suas cartas, a minha pátria está no céu. Né? Então a nossa pátria não é uma daqui, a nossa pátria está no céu. Então, para alguns irmãos, não havia a necessidade de obediência, a sujeitar-vos aos governantes. Nos dias atuais, nós sabemos, pela palavra de Deus, que a gente deve nos sujeitar aos nossos governantes. E é interessante que a gente, sabendo disso, muitas vezes a gente também não cumpre isso. Né? Eu já fiz muito parte disso e hoje em dia eu tento me policiar em relação a isso, até as brincadeiras que a gente faz direcionado aos nossos governantes. Né? E não deve ser assim. Quando eu falo brincadeiras, a gente faz uma brincadeira ou outra, mas uma brincadeira para denegrir a imagem dos nossos governantes, assim fazendo, é errado. É um pecado porque é contra a palavra de Deus. Quando a gente faz uma brincadeira com governantes só por brincar, mas sem malícia por trás, aí já é outros 500, né? Mas o que está acontecendo e está bem atual hoje, existe, infelizmente, dentro do nosso país, uma disputa de poder divisória entre os três poderes que governam o nosso país. O nosso país não é governado por um poder, ele é governado por três poderes. Né? Estudar, né? O legislativo, executivo e o judicial. Né? Eles têm o controle sobre o nosso país. O presidente Bolsonaro, ele representa o nosso país, né? Essa é a maior função dele. Na sua opinião, se ele representa bem ou mal, isso aí você deixa para você, tá certo? Mas, independente se a gente fala do Supremo, se a gente fala de Bolsonaro, se a gente fala sobre a Câmara dos Deputados e do Senado, para ser mais exato, do Senado. Qualquer um dos três a gente desrespeita quando a gente fala mal sobre um desses três. Falar mal, eu não preciso entrar em detalhes, que eu acho que todo mundo entende em relação a isso. A nossa função. Mas, Jonathan, qual é o meu posicionamento? Eu devo obedecer o ministro? Eu devo obedecer o presidente? Ou eu devo obedecer ao Supremo Tribunal? Qual é que eu devo obedecer? Porque os três estão falando três línguas diferentes. Queridos, nesse caso, a nossa função é orar. É orar. Pronto. Oremos por eles e obedecemos a palavra de Deus.
A nossa função principal nesse momento é não desrespeitá-los e orar por eles e manter as nossas dívidas pagas. Pagar as nossas dívidas. Tem muito cristão acha que a gente não deve pagar IPTU, que não deve pagar isso, que não deve pagar aquilo. Quem disse isso? Né? Então o Senhor, ele através de Paulo, ele deixa bem claro, né? Sujeitai-vos, né? Fazei, obedecei, fazei o que é o certo. Para o quê? Para toda boa obra. No fim de tudo, meus queridos, nós devemos respeito a Deus. Nós devemos respeito, nós devemos fazer as coisas para a glória de Deus. É interessante, principalmente vocês que estão ouvindo hoje, no ao vivo, essa palavra respeito ou obedecer à obra de Deus tem sido repetido em nossas vidas. Falamos sobre isso semana passada no sábado, falamos sobre isso no domingo, falamos sobre isso ontem à noite e estamos falando sobre isso agora. De fazer, né, a boa obra. Qual é a boa obra? De fazer as coisas que Deus nos pede a serem feitos. Que ninguém infame, nem sejam contencioso, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Bem, não infamem, na versão lida também, não defame a ninguém, ou seja, não fale mal. A gente não está aqui para estar falando mal, muito menos as nossas autoridades. A gente tem que estar orando por eles. Se eles são corruptos, se eles estão fazendo besteira, se eles estão, né, sendo, como já escutei algumas pessoas, sendo imbecis em suas decisões tomadas, amados, isso é com Deus. Entregamos eles a Deus, oremos por eles e deixa Deus resolver essa situação. Então, a ninguém defame, não sejam altercadores, ou como tem aqui também, não sejam contenciosos. Meus irmãos, olha, eu estou cansado de entrar no Face e ver irmãos catucando outros irmãos em questões políticas. Eu já vi isso dentro do grupo missionário que eu faço parte da Casa de Oração. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a gente não pode ser contenciosos. A gente não pode estar criando contendas. A gente não pode estar criando, catucando o irmão. Né? Ou catucando, pior ainda, o mundo. Tá vendo? Aquele teu presidente do ano passado, como era? Bom é o meu agora. Daqui a pouco vai dizer o quê? Eu bloqueei um irmão. Porque ele se achava o irmão, né? E só publicava coisas absurdas em relação a governantes. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu não preciso estar isso. Isso é antibíblico. E aí eu, né, bloqueei ele. Irmãos, a gente não pode ser contenciosos, mas modestos. Modestos aqui não é ser soberbo, viu? É ser reconhecedor da nossa insignificância primeiro perante Deus, né? Por sermos pecadores, e que sem Deus nós não somos nada. No outro tempo, por quê? Deixa eu ler aqui. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tendo paciência, tendo calma. Eu mesmo, quando eu digo não, deletei, na verdade eu pulei essa parte do versículo, né? Sendo mansos, mansidões. Né? Tendo calma, tendo paciência, orando por esses irmãos
que têm feito isso. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando irmãos novinhos na fé, não. Entre no Face para você ver. Quantos dos irmãos novinhos na fé estão catucando os nossos governantes? Catucando uns aos outros. Você vai ver que a maioria deles são irmãos, né? Já estão ficando gagá na fé. Então, irmãos, nós temos que orar por esses irmãos que estão fazendo isso. A verdade, a gente não deve publicar nada de governo, a não ser que seja de utilidade pública, como por exemplo, né, abrir um concurso público, o governo abrir um concurso público, isso aí não tem problema. O governo feito na época do nascimento de Jesus, o governo declarou um decreto que todos devem voltar para suas cidades de nascimento, de origem, para se recadastrar. Isso aí, é claro, mas vocês sabem quando eu digo que a gente não deve publicar coisas de governo, né? Por quê? Porque isso cria o quê? Cria contendas. E nós não estamos aqui no mundo para criar contendas. Mostra uma falta de maturidade espiritual quando nós fazemos tais coisas. Por quê? Tanto nós éramos, veja só, porque Paulo diz que a gente não deve criar contendas, né? Por que a gente não deve criar falsos testemunhos? E por que a gente deve respeitar os nossos governantes e, independente se eles são corruptos ou não, orar por eles? Porque nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviadores, servidores de várias concupiscências e delitos. Ou seja, nós éramos pecadores iguaizinhos a eles. Nós também cometemos os nossos pecados iguais a eles. Alguns de nós talvez cometemos coisas piores do que eles. Mas só porque nós somos salvos, nós nos achamos acima deles? Deus diz em Tiago, se cometermos um pecado, nós somos culpados só de um? Nós somos culpados do todo. Então, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para estar falando mal um dos outros? E quando eu estou falando com vocês, irmãos, eu estou refletindo no que eu já fiz no passado. Enquanto estou falando, eu estou ao mesmo tempo dizendo, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros em ter feito tais coisas. E não adianta eu me justificar perante Deus, Senhor Deus, foi porque os meus líderes mais velhos me ensinaram dessa forma. Por quê? Porque eu vou pagar os meus preços, os meus erros perante Deus. Então, irmãos, a gente tem que estar atento a todas essas coisas. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Irmãos, versículo 3, era o que nós éramos. Mas entristecidamente eu posso dizer que é o que nós estamos fazendo. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então, convenhamos, irmãos, não estamos diferentes do mundo. Nós precisamos acordar para isso. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com todos os homens. Ou seja, Deus não apareceu exclusivamente para uma pessoa. Ele apareceu para todos os homens. Agora, cabe a cada um, né, escolher se quer a benignidade ou o amor do nosso Salvador. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quando foi que Cristo Jesus apareceu? Quando foi que Jesus nasceu? Jesus nasceu numa época... Vamos voltar para o Egito. Quando foi que Moisés voltou para o Egito? Quando o mundo já estava, quando Israel jazia no maligno, vivia dentro do maligno, sem mais nenhuma esperança, vivendo um terror da escravidão, muitos já contaminados. Como é que eu posso dizer que eram contaminados? Mesmo que queriam a liberdade, nós percebemos que eles eram contaminados. Por quê? Porque quando estavam no deserto, o que eles viviam fazendo? Quando nós éramos do Egito, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo outro. Ou seja, eles queriam a boa vida, mas a liberdade. Irmãos, né? Quando foi que Jesus veio nascer no mundo? Quando Israel estava escravizado novamente por Roma, sem mais nenhuma esperança, totalmente consumido pelos princípios do materialismo. Roma, o Egito moderno, os patriarcas do mundo moderno de hoje. Cristo Jesus apareceu nesta situação. Então, tinha obras que os homens pudessem se justificar? Nenhuma. Nenhuma obra podia ser encontrada para os homens se justificar. Então, Cristo Jesus não veio ao mundo pelas nossas obras, e sim pela sua misericórdia, porque nós estávamos no fundo do poço. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Queridos amigos e meus irmãos, hoje nós precisamos lembrar disso. Parece que às vezes a gente se esquece. É interessante, uma avó, quando ela se torna avó, parece que ela esquece que uma vez ela foi mãe, e mãe de primeira viagem. Muitas mães fazem isso, sabia? Quando nasce o filho, ela parece que só ela sabe cuidar. E não tem o manejo de ter paciência com a sua filha para ajudar ela a criar o seu filho. Nós fazemos do mesmo jeito. Parece que quando nós fomos salvos, esquecemos que nós éramos do mundo. E em vez de cuidar do mundo, ou cuidar com que o mundo possa ser salvo, a gente condena o mundo. Mas nós também éramos salvos, então precisamos ser lembrados constantemente do amor de Deus para com a nossa vida. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo só vem a nós porque Cristo Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quando nós somos lavados por Cristo, recebemos em abundância o Espírito de Deus. É por isso que é complicado até. Vem, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Porque nós já temos o Espírito de Deus na nossa vida. Por que eu quero que Ele derrame o Espírito de Deus se Ele já está em nós? Se Ele precisa derramar o Espírito dele sobre nós, é porque nós não temos o Espírito de Deus em nós. Mas nós precisamos, sim, pedir que cada dia mais Ele preencha a nossa vida. É diferente. Porque tem espaços nas nossas vidas que nós não permitimos que o Espírito Santo domine sobre elas. Vocês sabem quais são os espaços. Eu sei qual é o espaço que o Senhor não tem domínio sobre a minha vida.
Não é porque ele não quer, mas é porque eu não deixei ele entrar. Eu não deixei ele cuidar dessa parte ainda. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, nós somos salvos, nós somos feitos co-herdeiros juntos com Cristo Jesus, justificados pela graça em Cristo Jesus, que nós recebemos a vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deves afirmar para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Irmãos, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ela não é só fiel para a salvação, ela é fiel constantemente. 1 Timóteo, deixa eu puxar aqui, é 1 ou 2 Timóteo agora? 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é fiel para nós nos salvar, mas ela também é fiel para nos preparar para toda a boa obra. Mas nós precisamos desfrutar da palavra de Deus. Nós vivemos num país onde boa educação não é para todos. Não é verdade? Isso a gente não tem como mentir. Porém, é também verdade eu dizer que nem todos querem a boa educação. Nem todos que têm a boa educação querem. Esse mesmo raciocínio está na palavra de Deus. Nem todos têm acesso a ensinamentos bíblicos, mas nem todos que têm acesso querem receber os ensinamentos bíblicos. Triste, não é verdade? E o Senhor lhe diz que a fiel é a palavra e que devemos, e isto quero que deveis afirmar, que nós devemos afirmar, que nós devemos nos posicionar, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Olha a ligação, lá de cima do versículo 1, o versículo 8, nós temos que fazer as boas obras. Qual é a boa obra de Deus? A gente falou sobre isso ontem, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E como é que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Amando o irmão, procurando que o irmão se sinta bem, procurando animar, ajudar, fortalecer o irmão e procurar que aquele que não é salvo seja salvo. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então quando a gente procura fazer as boas obras de Deus, fazer a vontade de Deus, o que acontece? Os homens que estão ao nosso redor são edificados com isso. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Irmãos, não adianta a gente entrar em debates sobre coisas desse tipo. Genealogias. Não, é porque eu sou de fulano de tal. As coisas da lei, não é da lei de Moisés. Das coisas da lei de Moisés. Não devemos entrar em questões de, não, porque eu sou filho de Jeffrey Watson. Quando eu chegar lá no céu, me deixa entrar porque eu sou filho de Jeffrey Watson. Pedro vai olhar para mim, né, que não gostam de brincar com isso, né? Pedro vai olhar para mim, quem é Jeffrey Watson? Eu quero saber se você é lavado e salvo pelo sangue de Cristo Jesus.
contendas e em debates sobre essas coisas, em debates sobre a lei. Não adianta a gente estar discutindo a lei. Não adianta a gente estar discutindo. Feito ontem a gente poderia ter entrado num debate, né? Se, como a gente disse, se a gente tivesse, né? Como eu disse a Azaf ontem, eu digo, olha, tem uns que acreditam que é isso, que alguns que acreditam que é desse jeito, né? A gente não está aqui para debater essas coisas. Essa aqui é a minha opinião, mas você pode ser a sua. O que a gente tem que fazer é procurar fazer o que é certo perante o Senhor. E acerca da lei sim, acerca da lei mosaica principalmente. E também acerca da lei dos homens. Não adianta a gente tentar trazer a lei dos homens para dentro da Bíblia, da igreja também não, irmãos. Ah, não, porque a lei afirma que a gente deve fazer isso, isso. Meus irmãos, vamos lá. O que é que a Bíblia afirma? É isso. O que é que a lei afirma? É isso. Estão se contradizendo? Então quem é que a gente segue? A palavra de Deus. Se não está contradizendo, então obedeça a lei. E siga o que a lei diz. E não vamos entrar em discussão, que não adianta. Porque são coisas o quê? Inúteis e o quê? Vãs. Tem muitos debates acontecendo por aí. E o que está acontecendo? Almas estão indo para o inferno. Eu achei maravilhoso a palavra de... Eita, esqueci o nome dele agora. Abrósio, se não me engano. Como do Rodolfo Abrósio, se não me engano. Rodolfo, uma coisa assim, né? Abrantes, né? Ele falou uma coisa muito importante. As igrejas estão discutindo sobre se é permitido ou não divórcio, em vez de estar discutindo salvação de almas. E eu acrescento, em vez de estar discutindo salvação de casamento. E é isso, irmãos, a gente está muito mais preocupado em se é certo ou não casar de novo, do que realmente restaurar o que está sendo quebrado. E a nossa vida estava quebrada e Cristo Jesus nos restaurou. Então nós devemos procurar fazer o mesmo e deixar de conversas inúteis. E aí, eu não vou entrar em muito, porque senão vai ficar sem conversa para sábado. Não, Stephanie? Porque vai entrar nesses assuntos também sábado. Né? Que sábado a gente vai estar falando sobre, né, por que a igreja de hoje não faz milagres, não acontece as mesmas coisas que acontecia na época da primeira igreja primitiva. Tem muitas coisas e a Bíblia explica tudinho, passo por passo. E aqui tem uma delas, para vocês prestarem atenção. Aos homens hereges, depois de um e outra admoestação, evite-os. Homens hereges, homens que estão se afastando da palavra de Deus, estão mais preocupados em coisas do mundo. Se deve seguir a lei, se é genealogia, se é isso, se é aquilo. Você chama atenção. Se eles continuarem desse jeito, o que é que o Senhor diz? Evite-os. Deixa eles lá no cantinho deles. Deixa eles lá falando. Sendo que eles tal está pervertido e pecado, estando já em si mesmo condenado. Irmãos, é importante a gente lembrar que nem a igreja, muito menos Cristo, está aqui para condenar alguém. Nós mesmos nos condenamos. Cristo Jesus disse, eu não vim condenar, e sim salvar o mundo. E se Cristo Jesus não veio condenar, quem somos nós para condenar as pessoas? Nós estamos aqui para ajudar a que eles sejam salvos. E aí liga o que nós começamos essa manhã falando. Que nós devemos estar orando e procurando ajudar os nossos governantes. E não criticando e condenando e procurando esses debates infantis que estão acontecendo por aí, imaturos na palavra de Deus. Então, irmãos, eu achava que não ia chegar, mas nós chegamos. No versículo 11,
Semana que vem a gente termina os últimos versículos com a permissão do Senhor do livro de Tito. Se você tem alguma opinião sobre algum outro livro para ser discutido ou algum tema, depois podem passar para mim, tá certo?